Bom dia, irmãos. É uma alegria estar compartilhando mais uma vez aqui para a nossa EBD uma reflexão da palavra, e gostaria de compartilhar com os irmãos uma reflexão sobre o que estamos muito vendo e muitos até sentindo nos momentos atuais aí do mundo, né? Que é o medo. E muitas vezes o medo na Bíblia ele é abordado de muitas formas, e é interessante a gente perceber estas vezes que o medo aparece na Bíblia, mas principalmente entender a referência do mundo sobre o medo. E é legal a gente poder ver que nas teorias seculares do mundo, né, o medo ele é a razão de muita coisa, né? É a razão de muitas evoluções, é a explicação de muitos fenômenos, fenômenos sociais, podemos dizer assim, né? E é interessante ver que, olhando assim, existe um engano muitas vezes do mundo para simplesmente explicar sobre o que o ser humano tem medo de verdade, né? E uma das explicações que chega até nós é que a religião, né, vários teóricos dizem isso, a religião existe por causa do medo, né? Então, o medo, as pessoas têm medo de muitas coisas da natureza e tal, e a partir disso elas desenvolvem, inventam suas religiões. Então, as religiões antigas, baseadas em deuses de atributos da natureza, e chega até nós também, né, de dizer que, por exemplo, as pessoas inventam um Deus para justificar os seus medos, né? Isso é uma teoria de Freud e muitos outros, né? E também no marxismo chega que a religião é o ópio do povo, justamente para o povo esquecer as suas tristezas, esquecer os seus medos e tentar viver ali uma religião, um conto de fada. Então, o medo para o mundo é uma razão, é o medo existencial, e a partir disso tentam explicar através do medo. Mas na Bíblia a gente vê que o temor maior, o medo maior do ser humano não está na natureza, não está nas suas condições naturais, não está nem mesmo na sua pouca longevidade, né? Na sua breve vida, não está. E o medo sempre está na Bíblia relacionado à presença de Deus. E isso é interessante a gente perceber, que é até um pedido bíblico, né, que a gente deva ter um temor a Deus. E é interessante que a gente precisa entender esse medo, muitas vezes temor que a gente tem com Deus, para a gente superar certas interpretações e se aproximar cada vez mais de Deus. E aí eu quero ler com os irmãos aquela passagem de Jesus, que ele acalma o mar, e eu vou ler só Marcos 4, de 35 a 41, mas vou ler do 39, que já é o momento que Jesus levanta e repreende o vento e diz ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez grande calmaria. Então Jesus perguntou: por que aos discípulos estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então é interessante essa cena, que Jesus é acordado pelos discípulos. Eles já estavam com muito medo, estavam amedrontados, desesperados, e Jesus vai lá acalma o mar, e aí eles ficam com mais medo e mais aterrorizados por verem o milagre. Então, o que acontece com o homem, né? Então, o que as teorias dizem, né? Que o homem vive com medo, o homem vive com medo da natureza,
vive com medo dos fenômenos naturais, vive com medo da morte e tal. E é o que os discípulos acabaram de viver, né? O medo da morte, o medo da natureza, o medo da força da natureza. E quando eles presenciam um milagre, ao invés deles se alegrarem, de festejarem, de glorificarem a Deus, eles, ao contrário, se amedrontam, ficam com medo e falam: quem é este? Quem é este? E a conclusão, né, que a gente tira disso é que o ser humano, na verdade, ele se assusta de verdade, ele tem medo da santidade de Deus. Uma pessoa santa como Jesus, ela provoca um medo, né? Provoca um afastamento do homem, porque Deus é santo, né? Então a santidade dele é tanta que faz o homem temer. E é interessante que a gente olha essa história, os discípulos não ficaram apavorados porque eles viram um milagre. Eles ficam apavorados porque eles viram a santidade de Deus. Então a gente tem essa linha na Bíblia muitas vezes. A gente tem com Isaías, né, que ele se apavora também diante da santidade. E a gente tem também a história de Moisés, né? Moisés, quando vai subir para pegar as tábuas lá dos 10 mandamentos, né? E todos os mandamentos, o povo deveria subir junto, né? A história diz isso, o povo deveria subir junto na montanha ou acompanhar parte do caminho, mas o povo temeu diante da santidade que eles estavam presenciando, do poder de Deus, a santidade na montanha. Então eles pedem para ficar, e aí acontece toda uma confusão, né? Porque aí Moisés sobe, demora, o povo fica embaixo, faz um novo ídolo. Então, diante da santidade, o povo acaba se perdendo por medo de Deus. E depois a gente tem aqui a mesma cena, Jesus faz um grande milagre, é revelado que ele é um homem santo, separado, e os discípulos se assustam. O mesmo acontece com Pedro, logo no início também dos primeiros discípulos, ali Jesus recrutando os primeiros, quando Jesus fala da pescaria e aí Pedro consegue pegar mais peixes, e ao ver isso, quando ele volta, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Então, mais uma vez a gente vê essa cena, Pedro falando: afasta-se, fique longe, não se aproxime de mim. E muitas vezes é a reação que a gente tem perante a santidade de Deus. É a reação que o não cristão também tem muitas vezes com o cristão, né? Ele fica incomodado que às vezes a pessoa ela tem uma atitude melhor, ela não é santa, né? Mas ela às vezes está representando aquele que é santo, né? E vamos dizer assim, a gente é santificado por Deus, mas nós representamos aquele que é perfeito, santo. E nós, como cristãos, podemos causar também esse impacto bom, né? Mas nós devemos, principalmente, nos avaliar sobre nós mesmos, porque muitas vezes parece que nós queremos ter uma distância segura, de Deus. É como que, como o povo com Moisés, ou como Pedro já na primeira atitude, que é um afastamento, porque reconhece diante da santidade que a gente é pecador. Então a gente quer ficar uma distância segura, quer às vezes seguir Jesus, quer estar perto de Deus, mas quer ter uma distância segura ali para não ficar tão amedrontado, tão com medo do que Deus é
como santo e do que Deus pode fazer. Mas o legal é que Jesus ele já logo se aproxima tanto de Pedro aqui na história e tanto aqui no milagre. Jesus ele não se afasta, né? Jesus cada vez mais se aproxima e ele vai demonstrando a graça que Deus nos dá, que é a graça de um Deus santo, extremamente poderoso, todo-poderoso, santo de uma maneira que a gente não consegue mensurar. Ele faz o processo, ele vem até nós, ele quer estar junto de nós. Então, quando nós temos essa reação de medo, devemos entender que estamos diante de um Deus santo e de um Deus de graça, que quer sempre se aproximar de nós, e nós devemos aceitar e ir de encontro a Ele. E por último, né, como eu falei das reflexões humanas, as reflexões humanas norteiam o medo humano só pelo medo da natureza, o medo das coisas físicas, mas o verdadeiro medo que norteia o homem, o verdadeiro temor real, que não só o homem, mas os anjos e tudo que existe, é a santidade de Deus, é o poder de Deus, que onde a santidade de Deus está, o mal e o pecado têm que sair. Então, essa é a reflexão que eu deixo para os irmãos, que não tenhamos medo da presença de Deus, da sua santidade. Pelo contrário, busquemos e usufruímos da sua graça cada dia mais. É isso que eu oro e desejo no nome de Jesus, e fica um abraço para todos aí. Valeu, até mais!